Curitiba faz uma ótima campanha. Hoje recebeu o Corinthians, ganhou com autoridade do Corinthians. Com autoridade. Empatou com o São Paulo no sábado passado, né? Então, assim, vamos rodar os melhores momentos da vitória do Coxa. O Coxa jogou tranquilo, assim. Eu acho que isso ajudou a tornar o rebaixamento tão tenso. Furacão e Curitiba deram um tchau Z4. E aí, muita gente que a gente imaginava teria um ano mais tranquilo, o Grêmio, o Inter, foi dragado ali, porque esses dois que vieram da Série B fazem campanhas excepcionais. Importante, Curitiba está de parabéns, cara. Importante para o próprio treinador Seabra, né? Tiveram que ele ia sair, acabou que não saiu, continuou. Então, assim, você pegar uma sequência de jogos... Aí o primeiro jogo dele pós-confusão é 4-1 pro Palmeiras. Exatamente. O melhor jogo do Palmeiras para mim até então... Ele estava quase fechado com, se não me engano, o Vasco, né? Vasco, praticamente fechado com o Vasco. Ficou, então, para ele é muito importante agora. Muito bom técnico. Muito bom treinador, que tem feito esses últimos jogos aí. O Coritiba não tem perdido, venceu esse jogo, outro jogo também. Venceu a Chapecoense, empatou com São Paulo. São Paulo, exatamente. E venceu esse jogo de hoje contra o Corinthians, assim, voltou para a rota de vitórias, né? É um time que é um time de massa também, que tem uma torcida super apaixonada. Eu fico muito feliz em ver Atlético Paranaense e Coritiba fazendo um bom campeonato, sabe assim, porque são duas equipes assim que arrastam multidões, assim, sempre estádio lotado, e isso é muito bom. E são exemplos também de estrutura, né? Você pega um Atlético Paranaense, tem um exemplo de estrutura também, né? E o Corinthians naquela dificuldade clássica de criar chance de gol sem o Yuri Alberto, né? O time fica ali com muita posse de bola, rodando. Como sente falta, Isaac? Claro, muito. muita. Esse atleta, como sente falta? A posse de bola tá lá, o time tem a bola o tempo todo, roda, mas aí só tem o Pedro Raul, só cruza na área. É muito cruzamento, né? O Pedro Raul só tem essa possibilidade, né, cara? O primeiro gol, ele acaba condicionando muito o jogo, Rizek. Se você pegar ali a imagem do primeiro gol, quem dá o bote ali é o Caio César. É uma jogada ensaiada de escanteio. Ele dá o bote. Se abre, é uma jogada ensaiada. Ele dá o bote, mas assim, esse bote, olha lá, ele vai lá fazer a cobertura lá, ó. Nossa, pra que dar esse carrinho? Porque ele não sabe marcar. Por isso. Então, assim, você vai analisando friamente os movimentos que acontecem dentro da partida, desnecessário ele dar esse carrinho aí, ó. Aí o cara, que é o Pedro Rocha, que ele já tem o cacuete do drible, da jogada individual. Quando ele faz o domínio, a visão periférica dele já tá vendo o Caio César vir. Exato. Já tá vendo. Já sabe que vai dar o corte. Eu só acho que os jogos do Corinthians, eles estão muito parecidos. Muita posse de bola, até quando ganha, né? Do Rosário, ou quando conseguiu derrotar o Bragantino por causa daquelas falhas bizarras de goleiro. O Corinthians é muita posse de bola e pouco repertório. Fica lá com o Pedro Raul na área, cruzando, consagra a defesa adversária. E assim, às vezes com muito coração, contra o Central, deu certo, lá com a menos, achou um gol e tal. Mas Parece repetitivo, Rizek, mas o Corinthians, você falou sem o Yuri Alberto, o Corinthians, o time inteiro, é um timaço, é excelente. Tanto que foi campeão, né? Eliminando o Cruzeiro, depois ganhou do Flamengo, enfim. Mas a reposição, o elenco não é à altura. Hoje não jogaram os laterais, não é isso? Perfeito. Tem o Zinho, o Bidu. E os laterais... Muito. E os laterais do Corinthians, hoje foi Pedro Milans e Angileri. Os laterais do Corinthians realmente têm feito assim, uma diferença enorme. Eles jogam muito, mas a reposição não é à altura. E o Yuri Alberto, a gente está cansado de ver que ninguém joga o que ele joga no Outro reserva que quando joga cai muito é o Alan. Porque o Alan ele é muito confiante da ótima fase que ele viveu no Galo. E às vezes eu acho que ele acha que ainda está naquele momento brilhante, erra muito. O Guinegão também tem muito tempo sem fazer gol. Muito tempo. Hoje, assim, o Benfica entrou no segundo tempo, está começando a voltar ao time. Mas assim, o Corinthians... Eu acho que o Corinthians está jogando abaixo até do que pode. Porque assim, tudo bem, tem o Pedro Raul. Acho uma alternativa, não é possível, cara, que você vai ficar só dando cruzamento enquanto o Yuri Alberto não volta. E ele não achou essa alternativa. Ele não achou. O Abel citou aqui as laterais, que para mim, no jogo de hoje... prejudicaram o desenvolvimento do jogo do Corinthians. Principalmente o Mateuzinho. O Bidu ainda ele faz uma questão do lateral construtor que a gente fala hoje, né? Muitas vezes ele cai por dentro, ele ataca por dentro, né? Não dá muita profundidade. O Mateuzinho já é um jogador que já dá mais profundidade. E aí o Diniz com certeza incentiva muito mais essa saída pelo lado direito com o Mateuzinho para aproveitar essa presença do Pedro Raul. O Caio César, que é um jogador que eu gosto da característica dele, mas muitas vezes ele excessivamente passa da conta de ter a bola.
dribla 1, dribla 2, tenta buscar 1, 2, tenta fazer a tabela, ele tenta insistir um pouco mais. E não gosta de fazer gol. E aí eu não tenho lugar de fala. Aí eu não tenho lugar de fala. Eu fui até onde eu tenho lugar de fala. Até onde eu tenho lugar de fala, porque, assim, até pela experiência de não ter tido essa visão de fazer gol, e ele tem esse tempo e ele tem essa informação, dribla um pouco menos. Ele consegue, a origem é muito legal, mas ele não consegue terminar. Tá preferindo o drible do que o gol. Ele é jovem, pá, ele tem condições de mudar isso. O Fernando Diniz provavelmente chama a atenção dele em relação a isso. Pisar mais na área, finalizar mais de fora da área. Ele faz o mais difícil, que é o drible. E às vezes clareia, ele tenta um drible a mais. Finaliza de fora da área, faz gol. Não fica igual eu não, com 10 gols na carreira em 20 anos de carreira, pô. 60 gols. É verdade, né? pô. 60, Não é 60. Porque não mas é verdade, assim, não tem o próximo jogo do Corinthians é contra o Santos. E por que não testa o Memphis de um falso 9? Não, pode ser, o Memphis está voltando, né, cara? Entrou no segundo tempo contra... Ele fez essa função hoje, né? Mas Rosário Central. Ele entrou no segundo tempo contra o Central hoje. Assim, há uma expectativa de que a qualquer momento o Yuri possa voltar. Vamos ver. Domingo é contra o Santos, em Itaquera. O Yuri é um jogador que, quando está em campo, o corintiano talvez não sinta a importância que ele tem. Tira ele do time, a saudade bate assim, nossa, porque realmente as alternativas a ele... o contrato agora seria um ótimo momento, hein? Pro Yuri? E o detalhe Abel, da volta do Yuri, quando ele fica muito tempo parado, e não dá também para voltar a Vera, hein? Sim. Né? Não dá para voltar também jogando 3 jogos seguidos. Eu acho que o planejamento vai ser para tê-lo na Libertadores, né? Para tê-lo bem na Libertadores, né? Mas convenhamos, hein? Mesmo com as ausências do Hugo Souza, do Mateuzinho, do Bidu, que foram poupados, e o próprio Garro, que estava suspenso, Corinthians com esse time alternativo, ele poderia ter feito algo melhor do que ele apresentou na noite de hoje. Isso é fato. O Curitiba é um dos piores mandantes do Brasileirão, galera. E na boa, mano, na boa. Corinthians de novo esbarrando nessa porra desse problema crônico, hein? Ter a posse de bola e não transformar isso em oportunidades de gol. Não converter isso em chances de gol. É absurdo, cara. É o futebol mais tântrico do mundo. É muito toque e pouca finalização, mano. Isso precisa mudar pra ontem, Diniz. Tá de brincadeira, cara. Precisa ser mais contundente, mais objetivo. Tudo bem. Corinthians ele vem de um jogo que foi uma guerra na quinta-feira. Essa é a 7ª partida do Corinthians em 23 dias. Tudo isso tem que ser colocado na balança também. Porém, esse problema de finalizar, pessoal, tem sido frequente. É uma característica do time. Ninguém chuta, mano. E espero de verdade, cara, que com a melhora física do Memphis, o retorno em breve do Yuri Alberto, a coisa possa mudar, porque tá embaçado, pessoal. É um time que tem medo de finalizar. Não sei se é falta de confiança, mas é aquele toque improdutivo, mano, que não leva pra lugar nenhum. Mas enfim, são 2 derrotas agora seguidas do Campeonato Brasileiro. E mesmo o Corinthians numa posição confortável na tabela, tá no meio de tabela, não pode ficar dando mole para daqui a pouco ter que começar a fazer continha, não. Espero que no próximo final de semana o Santos pague esse pato, porque o Coringão na Neoquímica Arena vai ter que atropelar o time caiçara. Vou falar uma coisa para você, só perdeu porque você, Fernando Diniz, mexeu mal no time, desqualificou o time do Corinthians que estava marcando e que jogou muito bem o primeiro tempo. Era para ganhar o jogo com tranquilidade. Mas muita tranquilidade. E aí, vai colocar o Memphis quinta? E aí? Você tinha que ter colocado um outro volante, você tá jogando fora de casa, você tava jogando bem, aí você abriu o time. Abriu o time, uma desgraça, tomou o primeiro gol numa saída. Você, Fernando Diniz, entregou o jogo e todas as vezes, só isso que eles fizeram. O Corinthians se joga certinho do jeito que jogou o primeiro, ganha o jogo com facilidade. E vocês me xingavam, hein? Quando eu jogava o gordo, o mercenário, não sei o quê. Meu irmão, 63 jogos em 2 anos. 3 gols. 3 gols. Pedro Raul, 60 jogos. Nenhum gol. Cara, é impressionante. Caio César, aí, 19 jogos, 2 gols. Aí o time tá certinho. O Fernando Diniz mexe no time e perde um jogo fácil de ganhar. Jogo fácil de ganhar. Memphis Depay continua causando mesmo sem entrar em campo, né? Já foi assim durante a renovação e agora que ele renovou, entrou em campo, deu assistência pro gol do Bidon, classificou o time para as quartas da Libertadores, lançou uma música na sexta-feira e aí foi um rebuliço. Eu reconheço que a música ela é
é impactante. Mas gente, o trap, o rap, até onde eu sei, são manifestações culturais em forma de música para você defender aquilo que acredita, para você fazer algum protesto, para você passar a tua palavra de alguma maneira. Então eu acho que o Memphis, ele não é só um jogador de futebol, ele é um artista também. Ele entende que dessa maneira ele se comunica com mais pessoas, ele consegue também desenvolver ali aquilo que ele gosta de escrever. Claro que chama atenção, porque ele se defendeu, inclusive, né, no seu X, lá no seu Twitter, postando que isso é apenas arte. Mas quando você olha a letra, é uma letra muito autoral, né? Da realidade dele, do L ponto perto do Rosewood, que é o hotel que ele mora, porque São Paulo tem muito trânsito, da caneta no Clássico, que ele deu uma caneta no Sabino no jogo contra o São Paulo, do vice-presidente que não gosta dele, a gente sabe que, né, o Armando Mendonça não é muito fã do Memphis. Inclusive o próprio Armando Mendonça se manifestou oficialmente dizendo que a imagem da instituição tem que ser preservada e que ele é um jogador de futebol pago para jogar. Enfim. Então eu acho que eu entendo que chame a atenção. E o final do clipe é o Parque São Jorge em chamas. Pô, gente, falar a verdade. Todo mundo entende o propósito quando ele faz um videoclipe com essa imagem. Não tá pegando fogo o Parque São Jorge? É óbvio que isso é uma representação, é um simbologismo, um simbolismo, melhor dizendo, uma simbologia. Misturei as duas palavras. É óbvio que isso é uma figura que ele faz ali, uma expressão da arte, né? Que é a arte dele, para chamar a atenção, e evidentemente que é uma crítica. Uma crítica que quase fez com que ele fosse embora do clube. Então, eu acho que o torcedor entendeu o recado, mas o Corinthians não gostou. O Corinthians entendeu como uma ofensa o símbolo do Corinthians e o Parque São Jorge pegando fogo. E, inclusive, multou o jogador, porque isso estava previsto no contrato, né? Eles colocaram algumas cláusulas que a imagem da instituição tem que ser preservada e tudo mais, e que, em tese, ele não poderia fazer esse tipo de coisa. Bom, o Corinthians, se juridicamente está no contrato e tal, está no seu direito de cobrar uma multa do jogador, mas me surpreende, me espanta ainda que o clube se incomode mais com isso do que com outras coisas muito mais equivocadas que acontecem nas entranhas, nos intramuros do Parque São Jorge. Os caras arrebentam o clube de todas as formas, financeiramente, administrativamente, saqueiam o clube de algumas maneiras, mas o problema é a música do Memphis. Então essa hipocrisia que não cola, tá? Eu acho que o torcedor, que também tem o símbolo do Corinthians caro para ele, o Parque São Jorge, a instituição, a imagem do clube, também tem caro para si. É só um achismo, por isso que você pode comentar aqui. Mas eu penso que o torcedor não se sentiu ofendido com isso. Ele entendeu o que o Memphis quis dizer. Porque o Parque São Jorge em chamas, ele só está em chamas nesse momento por conta da incompetência e da criminalidade de alguns ex-mandatários. Então o torcedor entendeu que o Memphis quis provar um ponto ali. Mas o presidente Osmar Stabile, né, e a atual gestão, eles não gostaram muito e inclusive multaram o jogador dentro do que foi previsto em lei. O Daronco apitou o jogo, terminou. Os jogadores vão para cima da arbitragem, o treinador também. Toma cartão amarelo, não vai voltar mais, o jogo já acabou. Não adianta mais pressionar o árbitro, que ele não vai voltar o jogo e dar mais 3, 4 minutos. Né? Um Corinthians que veio finalizar pouco, tem a posse de bola, finaliza pouco, poderia finalizar mais em direção ao gol. O Curitiba, a gente já sabe de outros carnavais, que joga em contra-ataque, tem o Breno Lopes muito rápido, tem o Pedro Rocha também muito rápido, que fez um golaço, né? Quer dizer, uma vitória justa do Curitiba, pelo que o Curitiba criou em oportunidades. Não teve a posse de bola, não é um time que fica muito com a posse de bola, joga na transição rápida
E o Corinthians vem agora 2 derrotas pelo Campeonato Brasileiro, né? Perdeu na semana passada para o Cruzeiro, perde hoje de novo. Está na 10ª colocação ali, o próprio Curitiba ultrapassa o Corinthians. O Corinthians agora que tem a semana cheia toda para treinar. Só joga no final de semana contra o Santos. O Corinthians que não está na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Inter. Pega o Santos. Que o Santos que joga contra o Palmeiras, né? Tem jogo lá contra o Palmeiras aí no meio de semana pela Copa do Brasil. Mas enfim, eu acho que o Diniz tem que ver melhor o poder de fogo, o poder de finalização do Corinthians. O Depay está votando, o Roberto tem que votar o mais rápido possível também. E até agora eu estou olhando aqui jogadores indo lá falar com o Daronco. A gente está também, como você disse, o Memphis hoje jogou 51 minutos e, na minha opinião, foi muito bem no jogo. Desde que eu estou aqui foi a melhor participação dele. É um jogador que traz para o time muito peso, traz mais pressão para o adversário e para a gente é como eu disse antes de trabalhar com ele, e agora estou confirmando os poucos treinamentos e nos poucos jogos que a gente teve juntos, que é um jogador que é do nível de performar no nível essa classe, nível mundial. Então é muito bom para a gente poder contar com o Memphis. Não, acho que o desgaste não pode ser desculpa. A gente, apesar de vir em uma sequência de jogos muito grande, acho que o Diniz está conseguindo manejar isso nos treinos, então isso não pode ser desculpa. Acho que afeta porque a gente precisa brigar numa posição mais alta no Brasileiro. A gente tem decisões importantes pela frente, pela Libertadores, e estar bem colocado no Brasileiro é importantíssimo, mas fica de ensinamento que a gente tem que criar um pouco mais de volume de jogo de finalizações, em cruzamento, como foi o gol, para que a gente possa não sair com resultados como esse, igual hoje. Você já tinha jogado de lateral direito outras vezes, né? Uma posição que você cada vez mais se sente confortável também, se precisar? Sim. O Diniz me dá essa confiança, ele sabe que eu consigo fazer ali minimamente bem. Fico feliz por ele confiar em mim nessa posição. Mas é isso, é levantar a cabeça. Eu sei que o Corinthians precisa e onde for para jogar eu vou tá tentando ajudar. É bola na rede! Gol! Do Coritiba! Rádio Craque Neto, Euro 17. Jaci, o zagueirão, camisa 55, balança, vai pra dança, ele é fera, foi pra galera. 37 minutos desse primeiro tempo, no rolando, na batida do escanteio, que veio na ponta esquerda, Jaci, subiu, ganhou na altura ali do Gustavo Henrique, manda no canto esquerdo do goleirão Hugo Souza, que nada pode fazer. Jaci, balança, vai pra dança, sabe, time sem padrão, não dá pra jogar Garro e Breno Bidon junto, faz tempo isso já, sabe, o Coritiba vai naquilo que eu tava falando aqui, ó, vai numa bola ali, faz um gol, um escanteio, o Corinthians não deu um chute no gol, toma conta do jogo, para daqui, mas, tá demais, né? Levantada direto, toque de cabeça, é bola na rede! Ronier, gol! De Josué pro Coritiba! Rádio Craque Neto, Euro 17. A 8 minutos, etapa complementar de bola rolando. O Timão tentou parar a jogada no campo da defesa, não conseguiu. O Coritiba foi chegando de pé em pé. Bola levantada na cabeça, Josué. Fecha na pequena área, manda no fundo da rede do Timão. 8 no relógio, o segundo tempo é pura adrenalina de o Coxa. No placar da Rádio Craque Neto 17, tá marcado Coritiba 2, Coringão 0, Hugo Souza. Essa só deu pra pegar e buscar depois que tava lá dentro. Lucas Ronier, o locutor não tava louco não, hein, Luan? Coritiba não tem condição. Olha o Corinthians, cara. Ficou 12 dias. Tá tomando um chocolate. Vocês estão de sacanagem, né? Tá de brincadeira, né? Fora o Paulista, horrível que o Corinthians fez. Perdeu, quase perde para a Portuguesa, perdeu para o Novo Horizontino, empatou com o Santos, empatou com o Palmeiras, empatou com o São Paulo. Olha o campeonato horrível paulista que o Corinthians fez. O time do Corinthians é engolido pelo Curitiba. Curitiba dá um show
de marcação, um show tático, um show de finalização. Chega 2 vezes ao gol, faz os 2 gols, né? Ganha o jogo de maneira tranquila. Hoje eu posso escolher o Memphis como pé de rato, o André como pé de rato, o Garro como grande pé de rato, sabe? É inadmissível um time como o Corinthians perder em casa com quase 40 mil pessoas para a equipe do Curitiba, com todo respeito, campeão brasileiro de 85, time que veio da segunda divisão para a primeira divisão. Agora ele perdeu o último jogo em casa. Desculpa. E ainda eu jogo no Corinthians, eu preciso ganhar um jogo para ir para 10 pontos, eu não dou um chute em 40, 30, 70, 75 minutos. Não dou um chute no gol. Não é que eu não acertei o gol. Até esse momento, ó o Memphis Depay aí, ó. Lá vem o cara pro início do segundo tempo. Curitiba tem mais pontos fora do que dentro de casa a essa altura do Campeonato Brasileiro. Tá tentando mudar essa conversa exatamente hoje contra o Corinthians. Vem Memphis Depay logo pro início da segunda etapa. E vem Matheus Pereira também, Plácido Berci. Exatamente, Paulo. Memphis Depay vai entrar no lugar do Pedro Raul e o Pedro Milans vai sair para a entrada do Matheus Pereira. Foi buscar aqui a última vez em que o Memphis jogou por 45 minutos, foi no dia 3 de junho, amistoso da Holanda, pré-Copa do Mundo contra a Argélia. Então faz tempo realmente, mas vai entrar